Bom dia a todos os meus irmãos, amigos, participantes dessa sessão online. Eu vou passar a palavra para o Celso Abrão, nosso irmão Celso Abrão, que fará aí a apresentação do Bruno e um breve comentário sobre a palestra. É um prazer imenso receber todos aqui nessa manhã fria de sábado. Eu também gostaria que nós concentrássemos nossa energia, nosso pensamento a todas as vítimas e os seus familiares do acidente terrível que houve ontem em Vinhedo, né, que rogamos ao grande arquiteto do universo que traga conforto, né, para todas as famílias num momento assim tão terrível como esse. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Ele não é maçom, né, mas faz um trabalho muito bonito. Eu conheci o Bruno de Oliveira relativamente há pouco tempo, por uma palestra, e quando eu assisti essa palestra eu fiquei muito tocado, muito sensibilizado e quis trazê-lo, né, para o nosso convívio aqui nessa manhã de sábado. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui não são maçons, então eu vou explicar, fazer uma leve introdução aqui, inclusive por que, né, nós maçons convidamos o Bruno de Oliveira para nos abrilhantar hoje com sua palestra. A maçonaria nos estimula a buscarmos incansavelmente o conhecimento e o engrandecimento ético-moral, pois acredita que o homem culto, sábio e ético está indubitavelmente no caminho da iluminação, para compartilhá-la com seus próximos, com a sua família, com a sociedade, em busca de um mundo mais justo, equânime e fraterno. Nossa ordem sustenta que tudo isso só é possível se inabalável for a nossa crença em Deus, o qual, muito respeitosamente, chamamos de o grande arquiteto do universo. A maçonaria nos ensina que nosso relacionamento com o grande arquiteto do universo não se faz exclusivamente por meio da fé revelada por profetas ou escrituras. Ela nos estimula a procurar e se aproximar de Deus também pela razão, pelo entendimento da filosofia e da teologia, em todas as suas vertentes. Somos conscientes que fé e razão não são concorrentes, não possuem posições opostas e não são reciprocamente excludentes, na busca do real entendimento de nossa existência e de nossas missões perante a sociedade e o mundo em geral. Acreditamos que o equilíbrio entre fé e razão nos leve a um estado de harmonia intelectual e, sobretudo, espiritual, visando o desenvolvimento de nossa inteligência, do melhor controle de nossas paixões e do profícuo desenvolvimento e aplicabilidade de nossas virtudes. Para aprofundar nossos conhecimentos sobre essa empolgante temática, temos a honra de poder desfrutar da presença de um ser humano muito especial em nossa reunião desse sábado, organizada e promovida pelo Supremo Conselho do Brasil do Rito Escocês Antigo e Aceito. Uma pessoa jovem, com um impressionante cabedal de conhecimentos em filosofia e teologia. Mas eu lhes asseguro que ele não é simplesmente um teórico nessas áreas do conhecimento. Ele tem a sapiência, a generosidade e a espiritualidade de aplicar seus conhecimentos, ofertando-os a pessoas que tanto necessitam de amor, de carinho, de atenção, de cuidado e de esperança. Com vocês, o professor Dr. Bruno de Oliveira. Ele é doutorando em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e Instituto Metodista Bennett, e licenciado em filosofia pela Universidade de Cândido Mendes. Atualmente é capelão titular do Instituto Nacional do Câncer, da Unidade de Cuidados Paliativos e do PLACE, de Cuidados Extensivos. Bruno também é membro fundador do Comitê de Espiritualidade da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e professor universitário com vasta experiência nas áreas de teologia, filosofia, espiritualidade e saúde. Bruno, seja muito bem-vindo, você está entre amigos. Nossa, Celso, obrigado pelas palavras, soberano, obrigado pelo carinho da acolhida. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito empolgado e espero que essa manhã possa ser uma manhã muito especial, de conhecimento, mas também de reflexões profundas. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, fé, razão e espiritualidade. Antes eu queria falar como é que eu vim parar nesse lugar, né? Há alguns anos atrás, uma ex-diretora do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer,
localizado aqui no Rio de Janeiro, a sede no Rio de Janeiro, foi estudar na Inglaterra, naquele que é o principal centro de cuidados paliativos do mundo, que se chama St. Christopher Hospice, fundado por uma médica que é o grande nome dos cuidados paliativos modernos, chamada doutora Cecil Saunders. Em uma conversa com a Saunders disse para essa médica brasileira que era impossível falar de cuidados em saúde sem falar de cuidados espirituais. E aí a pergunta óbvia que essa médica fez, que essa diretora daqui do Brasil fez para a doutora Saunders é: do que você está falando? Porque na nossa formação em saúde no Brasil, a gente não aprende sobre espiritualidade, apesar da espiritualidade fazer parte da própria concepção de saúde da OMS, nós não preparamos os profissionais de saúde para essa temática. E ela ainda completou dizendo: e aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil, não acho que é disso que você está falando. O que ela via ser realizado aqui no Brasil? Era um trabalho nos hospitais proselitista. E o que eu estou querendo dizer com isso? É o evangélico que visita, que atende no hospital, para levar a sua fé. É o católico que vai para levar a sua fé. É disso que você está falando? A Saunders, não é disso que eu estou falando. E apresentou para ela o capelão do St. Christopher Hospice. Ela passa uma semana com esse capelão aprendendo o que vem a ser um trabalho de assistência espiritual de fato, e quando volta para o Brasil, procura quem estava fazendo algo parecido, e foi assim que chegou até mim. Na época eu trabalhava numa rede particular aqui no Rio de Janeiro, na verdade um hospital só dessa rede, e ela me convidou para plantar o trabalho da assistência espiritual no INCA. O que ela me propôs na época foi tudo que eu sempre sonhei fazer, mas até então não tinha tido oportunidade. A gente foi o primeiro trabalho do Brasil de assistência espiritual a evoluir no prontuário de pacientes, a fazer parte da equipe multiprofissional. Eu dediquei minha carreira acadêmica a isso, então fiz mestrado em ciência da religião, faço doutorado, estou no último ano de doutorado em filosofia, sempre estudando o tema da espiritualidade relacionada à saúde. Eu atuo com pessoas, sobretudo, em cuidados paliativos, e eu tenho um foco em pacientes em final de vida. Então, eu costumo dizer que todos os dias, quando eu saio de casa para ir trabalhar, e eu atualmente trabalho em 4 hospitais, eu estou indo para locais onde as pessoas estão passando o pior momento das suas vidas. Isso não pode ser desconsiderado ou desvalorizado, né? Porque não dá para pensar em um trabalho que é realizado somente por razões de trabalho, quando você vai trabalhar num local onde tem pessoas que estão passando o pior momento das suas vidas. Bom, isso tudo me levou a querer aprofundar sobre os temas, não só da espiritualidade, mas da fé, da razão. E eu queria conversar um pouco hoje com vocês. Eu não vou para os filósofos clássicos hoje, mas eu queria tentar dialogar com um universo mais recente e algumas concepções que a gente pode aplicar na nossa própria vida. Tem um conto oriental que eu gosto muito, que diz que um monge estava sendo perseguido por um leão. E ele corria do leão, corria, e caiu no despenhadeiro. Quando caiu no despenhadeiro, ele ficou pendurado, agarrado num cipó. Mas a situação que se pinta é a seguinte, a partir de agora. Lá em cima, tinha um leão querendo abocanhar o monge. Quando o monge olha para baixo, havia uma serpente pronta para dar o bote caso ele caísse. Ele pendurado no cipó, e olha um pouco mais acima, tem um rato roendo o cipó no qual ele está pendurado. Então, olha a situação desse homem. O pessoal falando que Corinthians está complicado aí, esse monstro está numa situação pior. Olha só, o leão em cima, a serpente embaixo, o rato roendo o cipó. Mas em meio a essa situação, segundo esse conto,
ele olha à frente, no despenhadeiro, e ele vê ao alcance de suas mãos morangos que nasceram ali, vermelhos, cheios de suco, prontos para serem comidos. E aquele monge, no meio daquela situação, estende a sua mão, pega aqueles morangos e come. E a história diz que aqueles morangos eram os morangos mais apetitosos da história da humanidade. Bom, como todo conto oriental, o final da história não importa. O que realmente importa aqui é a experiência súbita, densa, arrebatadora dos morangos maduros, belos e apetitosos. Esquece de tudo. Essa experiência, a experiência dos morangos, é a experiência que o sagrado significa. Ele estava totalmente nos morangos, ou na linguagem do Rubem Alves, nos caquis maduros e suculentos. Os morangos ou os caquis continuam a ser o que são, mas se transformam em sacramentos que contêm e revelam o sagrado de cada um nos mais diversos momentos da vida. O sagrado, então, ele não é posse da dimensão religiosa, mas o sagrado está em tudo aquilo sobre o qual nós dedicamos e reconhecemos valor. Talvez mediante aquela experiência do leão, da serpente, do rato, tantas coisas para se preocupar, mas aquele monge decide saborear aquilo que era possível saborear naquele momento, por isso era o seu sagrado. Eu me recordo uma filha de uma paciente que estava internada num hospital que eu atuo aqui na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio, pediu para eu atender sua mãe, a paciente, e a queixa é: a minha mãe está perdendo a espiritualidade. Eu falei, mas por que você está dizendo que a sua mãe está perdendo a espiritualidade? Ela me disse que a mãe dela sempre foi católica na vida e sempre frequentou muito as missas. E desde que ficou internada, ela passou a assistir às missas pela TV. Só que de um tempo para cá, de umas semanas para cá, a filha colocava a missa para a TV e a mãe pedia para tirar, ela não queria mais assistir. E sob essa experiência, a filha chega à conclusão: a minha mãe está perdendo a espiritualidade. Eu fui conversar com aquela mulher, uma paciente tratando de sequelas pós-Covid, 10 meses internada, sendo 2 desses na terapia intensiva, e agora finalmente na unidade de transição, transicionando para ir para casa. E lá pelas tantas, no meio do atendimento, eu perguntei para ela assim: dona fulana, quando a senhora está na sua rotina, no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas coisinhas que a senhora faz, quais são aqueles momentos que a senhora vive que para a senhora são sagrados? Em outras palavras, eu estou perguntando para ela: o que é sagrado para você? Ela deu um sorriso e me disse assim: a minha família mora toda no mesmo quintal, na cidade de São Gonçalo. Cada um tem sua casinha, sabe? Meus filhos, minhas filhas, eu, mas um quintal em comum. Quando dá a hora da novela, as filhas, as noras, todas vão assistir a novela e os netos vêm todos para minha casa para usar minha TV para jogar videogame. Nessa hora, eu sempre vou para a cozinha para fazer pipoca e brigadeiro para eles. E eles sempre falam a mesma coisa: vovó, o brigadeiro da senhora é o melhor do mundo. Esse momento para mim é sagrado. Essa mulher não perde a espiritualidade. Simplesmente nesse momento de existência, ela está realocando a dimensão do sagrado em sua vida, que no momento estava numa pertença religiosa, que vai voltar, gente. Ninguém é 100% religioso o tempo inteiro. A gente oscila na vida. Mas agora o sagrado dela estava na pipoca e o brigadeiro, que não são a pipoca e o brigadeiro, pois a pipoca e o brigadeiro são a transubstancialização daquilo que lhe é sagrado, que é a presença dos netos. E depois de tanto tempo longe de casa, ela só queria viver o sagrado dela. O sagrado
para o monge era esse morango. O sagrado para essa paciente era a pipoca, comer o melhor brigadeiro do mundo e essa pipoca, sentado no sofá, olhando para a TV, mesmo sem entender nada do que está passando naquela TV. Mas ela estava com as pessoas certas naquele momento. Durante séculos, os teóricos, seres cerebrais, haviam se dedicado a transformar a beleza num discurso racional. A beleza não lhes bastava. Queriam certezas, queriam a verdade. O sagrado é a beleza por excelência. Mas antes mesmo de Rubem Alves, Dostoiévski, no romance Os Irmãos Karamazov, haviam afirmado que a beleza salvará o mundo. Mas para Dostoiévski, a beleza não se restringia à estética material. Nessa concepção de beleza, nada é mais belo que o amor solidário e incondicional. O amor não é uma metáfora. O amor é onde nós podemos transcender por aquilo que é sagrado, seja nos morangos, seja no brigadeiro e na pipoca. Doutorado, eu estou estudando, um dos autores que eu estou pesquisando é o professor e filósofo francês Pierre Hadot. Hadot, ele chegou a trocar correspondências, ele foi professor de Michel Foucault, né? Inclusive, foi inspirado em conversas e textos de Hadot, que Michel Foucault escreve parte da Hermenêutica do Sujeito, que é um livro, mas que, na verdade, originalmente era uma aula que ele deu no Colégio de França em 1982. Mas o que chamou a atenção de Foucault a respeito das ideias de Pierre Hadot? E aqui eu cito especificamente o livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, do Pierre Hadot. Pierre Hadot diz que na Grécia Antiga, o filósofo não era o detentor do conhecimento, mas era aquele que praticava aquilo que acreditava. A denúncia que Hadot faz é que hoje nós temos professores de filosofia, mas não filósofos. Porque nós temos detentores do conhecimento, mas não pessoas que usam o conhecimento para transformar a realidade ao seu redor. Pierre Hadot denuncia que a filosofia trocou as praças públicas pelas cátedras universitárias. Pierre Hadot denuncia algo que deveria ser pensado e refletido não apenas aos filósofos, mas a cada um de nós. Tantas palestras que já assistimos ao longo da vida, mas as informações, as palavras, os conteúdos, eles não podem servir apenas para a nossa informação, mas precisam ser um agente de transformação, não só da nossa vida, mas que, através de tudo que a gente aprende, a gente possa transformar o mundo que está ao nosso redor. Fiquei muito feliz essa semana, triste por um fato, mas feliz pela reverberação, e eu já explico. Na quarta-feira, eu fui dar uma palestra num determinado hospital aqui no Rio de Janeiro, e eu falei para os profissionais de saúde sobre o tema da fadiga por compaixão, que é o esgotamento, que é o sofrimento que os profissionais de saúde passam e que várias pessoas passam ao lidar com o sofrimento do outro. Se chama fadiga por compaixão. E foi uma tarde bem legal, bem emocionante. Só que no dia seguinte, aconteceu um acidente enorme na linha amarela, e como esse hospital é próximo da linha amarela, esse hospital recebeu mais de 100 pacientes desse acidente. Minto. 100 pessoas foram que se machucaram. Esse hospital recebeu cerca de 30 pacientes desse acidente. E eu recebi um áudio da equipe falando como que no grupo do hospital estava reverberando o fato, parece que estavam prevendo, né, da palestra do dia anterior.
de se prepararem para o grande desafio que eles tiveram na quinta-feira. Um dos meus maiores medos é que o nosso conhecimento e a nossa informação fique restrito a um aparato teórico e a gente não utilize para transformar o mundo que está ao nosso redor. Mas como é que a gente pode conciliar essas visões entre fé e razão inicialmente? Elas podem caminhar juntas, segundo o cientista Marcelo Gleiser? Sim. E o argumento dele é o seguinte: se a gente tirar das religiões essa roupagem do dogma, independente da religião, se a gente tira a roupagem, a estrutura do dogma, qual é a essência? Qual é a essência de todas as religiões? É o contato com espiritualidades, com uma espécie de emoção primordial com o mundo e com a natureza. As religiões sempre nasceram assim. No início da história da religião, as árvores eram sagradas, os montes eram sagrados, a pedra tinha um significado, existia uma relação de maravilhamento com o desconhecido. E essa espiritualidade é o que deu origem à religião. Essa é uma sensação, uma coisa subjetiva, individual, que cada um pode ter. É uma procura de você mesmo com a sua espiritualidade perante um mundo que é bem maior do que a gente. É o sociólogo da religião, Emile Durkheim, que afirma que desde as sociedades mais primitivas, o verdadeiro papel da religião não era ligar os indivíduos a Deus, mas era ligar os indivíduos uns aos outros. A religião, para Durkheim, sempre teve um papel social. E o encontro com o divino se dá exatamente por meio das relações sociais e do quanto eu me entrego ao outro, ao próximo e aquilo que eu posso fazer nesse mundo. Se a gente tirar o ritual, se a gente tirar o dogma cristão, o dogma muçulmano, o judaico, o hindu, o budista, essencialmente todas as religiões falam dessa relação do ser humano com essa espiritualidade, dessa ressonância do ser humano com o mundo que ele está cercado. Mas a ciência também. A mesma pergunta feita para a religião a gente traz para a ciência. Por que as pessoas fazem ciência? As pessoas fazem ciência para poder se aproximar da natureza e do mundo. O espírito de busca, essa relação com o mistério, com o desconhecido, é essencialmente a mesma, tão carregada de espiritualidade quanto essa religião sem roupa, vamos dizer assim. Essa espiritualidade nua, essa relação com o mistério, essa relação com o desconhecido. Portanto, se a gente quer esquecer os dogmas da religião e da linguagem científica, o que vem depois? Mas entender a subjetividade da procura das pessoas com relação a esses grandes mistérios. A ciência e a religião têm muito em comum. E se a gente quer entender a relação entre ciência e religião, a gente tem que procurar esse momento que é essencialmente essa irracionalidade, esse maravilhamento que existe com o mundo, com esse mistério. E quando fazemos isso, quando a gente aliamos esse maravilhamento com o que a gente descobriu do universo, sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre a vida que existe à nossa volta e que às vezes pode existir em outros lugares, o que a gente descobre? A gente descobre que a vida é extremamente rara. Eu não sei o que está dando em mim ultimamente, que eu tenho... Parece que não tenho o que fazer, né? Que eu não tenho o que escrever no doutorado, mas eu estou vivendo uma fase que eu estou gostando muito de ler sobre astronomia. Estudando astronomia. Por hobby, assim, né? E algumas coisas assim têm me chamado a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: assim como o planeta Terra está numa órbita em relação ao Sol, e a gente leva 365 dias para dar uma volta completa em relação ao Sol,
Nosso sistema solar não é estacionário. Ele está numa Via Láctea, que é uma dentre trilhões de galáxias que existem. Na Via Láctea, a gente também está no movimento circular, numa órbita, vamos dizer assim. Mas se a gente leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, a última vez que a gente esteve do lado de cá da Via Láctea, nesse momento nesse lugar que a gente está, a última vez que o planeta esteve nesse lugar, os dinossauros estavam começando a nascer sobre a face da Terra. Vocês já pararam para pensar que daqui 120 anos, caso não aconteça nenhuma revolução da medicina, na ciência muito grande, todos nós estaremos mortos? Daqui 120 anos, o que é pouco para a noção do planeta, do universo, de um planeta de 4 bilhões de anos, de um universo de 13 bilhões de anos, daqui 120 anos serão outras pessoas que estarão tocando esse planeta. Isso precisa nos levar a pensar na preciosidade dos instantes, na preciosidade dos momentos. É aquele Kursk, navio russo que naufragou no ano 2000, não sei quantos lembram dessa história. Lá dentro havia um tenente que sabia que o governo russo não conseguiria resgatá-los a tempo. Estava um pouco mais de 2 horas de oxigênio e, consequentemente, de vida. O que ele decide fazer? Escreveu uma carta de amor para sua esposa. Quando o submarino é encontrado, essa carta é encontrada no bolso da farda desse tenente. Essa carta é entregue à esposa. E essa história é romantizada por William Douglas, que lança o livro A Última Carta do Tenente. É interessantíssimo ler essa carta, porque ele fala sobre o desperdício dos instantes. Mais interessante é quando ele fala a respeito da morte. Ele diz assim: eu sinto a morte se aproximar, mas não é dela que eu tenho medo. O medo que sinto agora é da vida que eu vivi e da vida que eu deixei de viver. O medo da vida que a gente viveu, do legado que a gente deixou. Quando o Bruno não estiver mais aqui, o que se lembrarão de mim? Mas a vida também que eu deixei de viver, as coisas que eu ainda queria realizar nessa vida. Os caminhos da fé e da razão são um só, simbolizando a essência do ser humano, que é a busca por significado no mundo cheio de mistérios. E se a gente for olhar tanto a fé como a razão, elas estão buscando essas mesmas respostas para um mundo que é carregado de mistérios. Teve uma vez que Gilberto Gil falando sobre Caetano Veloso falando sobre o Gilberto Gil, disse: Gil tem cada vez menos segredos e cada vez mais mistérios. Quais são esses mistérios, né? Quais são esses segredos? E que diferença há? O segredo envolve segregação, exclusão. Pois o fato que esconde tem que ser oculto. Uma verdade que não pode vir à tona sob a ameaça de fazer ruir a ordem estabelecida, que ainda que doentia, é um conhecido em luta para permanecer e continuar. Já o mistério, ao ser considerado, libera sua força no sistema, intensificando a vida, alimentando o coração. Mistério pode ser compreensão. Mistério permanece mistério e assim fecunda o ser. Segredos escondem não só o que não pode ser revelado, mas principalmente o medo de ser descoberto, desmascarado, exposto. Nós guardamos segredos e muitas vezes queremos tirar proveito deles. O mistério nos coloca diante do desconhecido com humildade, uma atenção que escuta, que observa, uma intenção que aprende, um estado de ser que não compara nem julga. Todos temos segredos ou não temos, mas mistério é o que somos.
Porque ser é um mistério. E nesse caminho de desvelamento e do mistério a respeito da vida, as religiões elas tentam encontrar respostas. E esse gráfico aqui, muito fácil de ser compreendido, é um processo de transmutação entre as religiões. Ou seja, a gente tem tantas religiões hoje, gente, que parece quase um cardápio, mas essas religiões não surgiram do nada, né? Essas religiões elas foram se transmutando. O cristianismo que bebe do judaísmo, né? E o judaísmo que também tem suas fontes em alguns contextos persas, ou seja, todas as religiões elas acabam se transmutando para tentar explicar as questões do mundo. Mas no meio desse emaranhado, dessas transmutações, o que a gente pode tirar? O que é a religião? Harold Koenig, que define a religião como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. Religião é isso. É um conjunto de crenças, práticas e rituais. Eu só ousaria acrescentar, inspirado no livro O Enigma da Religião, do Rubem Alves, que a religião também é uma forma de ver a vida. Talvez a religião não mude os fatos do mundo, mas a religião é capaz de mudar a visão que os indivíduos têm desses mesmos fatos. O que eu quero dizer para vocês é que a religião interfere não só no enfrentamento das adversidades na vida, mas a religião também interfere na interpretação que se dá às vivências. Dependendo de como o indivíduo lida com a religião, ele pode interpretar aquela doença, aquele problema, aquele desastre como um castigo ou como uma oportunidade. Como uma maldição, ou pasmem, até como uma bênção. É necessário conhecer as origens humanas da religião. É o reformador protestante Martinho Lutero que dizia que o homem só pode ter uma atitude religiosa para com aquilo que ele apreende como valor, aquilo que tem a ver com a sua vida e a sua morte. Interessante que a gente usa, inclusive, esse termo, né, religiosamente, como algo que a gente faz metodicamente, né? A gente só tem uma atitude religiosa na vida com aquilo que a gente apreende como valor. Mas o que é a religião? Se não um sonho de grupos humanos inteiros. A religião é para a sociedade aquilo que o sonho é para o indivíduo. A religião revela a lógica do coração, a dinâmica do princípio do prazer, na medida em que ela luta por transformar um caos não humano ao seu redor numa ordo amores. Mas por que o ser humano faz religião? Augusto Comte fala das 3 fases do desenvolvimento humano, que eu não vou aprofundar, mas a fase mais primitiva de todas seria a fase religiosa. Depois dela veio o período metafísico, que nos seus dias já estava desaparecendo, sob o impacto de uma forma científica, positiva, de compreender a realidade. Olha o que Rubem diz, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida. Lá no livro tem esse título, Suspiro dos Oprimidos. A religião é o suspiro da criatura oprimida. A secularização não foi a morte dos deuses. A secularização foi a promoção ao status de deuses de certos fatores do nosso mundo que pretendiam secularizados. Mas a questão que surge é, seria possível tomar o lugar dos deuses sem se tornar um deus? E foi exatamente isso que a ciência, a tecnologia e certas ideologias fizeram. A crítica em torno da religião tem cometido o engano de considerá-la como uma forma primitiva do mundo.
E a base dessa afirmação ou dessa ideia está no fato de que, como se a intenção da religião fosse ser uma teoria científica, fosse apresentar uma descrição objetiva dos fatores e dos poderes que movimentam a realidade. Mas, uma vez adotada tal perspectiva, não se pode fugir à conclusão de que a religião terá, mais cedo ou mais tarde, de ser substituída pela ciência. Não, mas a intenção da religião não é explicar o mundo. A religião nasce justamente do protesto contra esse mundo, que pode ser descrito e explicado, aí sim, pela ciência. A descrição científica, ao se manter rigorosamente dentro dos limites da realidade instaurada, sacraliza a ordem estabelecida das coisas. Já a religião, ao contrário, é a voz de uma consciência que não pode encontrar descanso no mundo, tal como ele é, e que tem como seu projeto utópico transcendê-lo. Em outras palavras, a linguagem científica pretende descrever o mundo, mas a linguagem religiosa exprime como o homem vive em relação ao mundo. Eu não gosto muito, reconheço para vocês, de artigos, de textos que começam assim, e a Bíblia tinha razão. E tentam mostrar lá, através de um texto sagrado, seja a Bíblia, o Corão ou qualquer outro texto, que fatos históricos de fato aconteceram. Porque tem fatos históricos, tem fatos que esses mesmos livros relatam, que a história vai contra, que a história nega. Qual a diferença? A diferença é que o nosso olhar para a religião não é um olhar científico. Quando a gente fala de estudar a ciência da religião, a gente está falando de estudar o fenômeno da religião. Mas a religião é uma dimensão baseada na fé, na crença. É a socióloga francesa Danielle Hervieux-Leguet que chama atenção para o conceito, ela inaugura o conceito da bricolagem religiosa. E o que é? É muito raro, hoje em dia, segundo essa socióloga, com o advento da pós-modernidade, é muito raro aquelas pessoas que têm uma religião e vão até o final da vida naquela religião sem se apropriar de elementos de outras religiões. É comum, e aqui eu farei uma caricatura, mas, por favor, sem nenhum juízo de valor, é apenas para a gente entender, é comum aquela senhora que é católica, apostólica, romana, devota dos seus santos. Mas quando o pastor está pregando na TV, ela coloca um copo com água ao lado da TV para ela abençoar a água e ela beber. E quando o negócio aperta, ela vai no terreiro de candomblé. Notem que essa mulher acaba se utilizando de elementos de várias religiões para compor a sua identidade religiosa. Lembro, fui atender uma paciente do INCA pela assistência domiciliar, fui até a casa dela, e quando cheguei em sua casa, está ela deitada na cama, de um lado da cama, uma mesa com alguns cristais alinhados. Do outro lado da cama, uma outra mesa, onde havia um altar e várias imagens de santos católicos. E no meio dos santos havia 2 bonequinhos da Peppa Pig. E lá pelas tantas eu fui tentar entender a bricolagem daquela mulher. E ela me disse o seguinte, que acreditava muito, ela, na energia dos cristais. Por isso os cristais alinhados de um lado da cama. Mas ela, de origem católica, era devota de muitos santos. Por isso, do outro lado da cama, as imagens dos santos aos quais ela era devota. E aí a perguntinha que eu não queria calar, e essas Peppa Pig aí? E ela disse que a netinha foi visitá-la, achou 2 santinhos bonitinhos e queria levar consigo. E ela disse, você pode até levar, mas tem que deixar alguma coisa no lugar para a vovó. E a netinha pegou 2 bonequinhos da Peppa Pig que ela tinha e colocou no lugar. A partir desse momento se tornou sagrado. Sagrado não
pela Peppa Pig em si, mas sagrado do lugar onde veio, porque veio de uma relação sagrada. E a espiritualidade? Se a religião é isso, o que é a espiritualidade? Bom, não é apenas um segmento da sociedade, mas diversos que têm se dedicado a estudar e a falar sobre espiritualidade. A psicologia, as ciências humanas. É Robert Solomon, no livro Espiritualidade para Céticos. Logo no prefácio, ele assume, né, confessa, que nunca entendeu muito bem a espiritualidade. Ou melhor, ele nunca deu atenção devida. Quando o assunto era discutido, ele sempre se desculpava para se afastar. Agora, olhando para trás, ele percebeu que estava confundindo espiritualidade com religião. E com o pior da religião. E rejeitando as duas por força de medos e preconceitos que ele carregava desde a infância. Sem fazer referência a um Deus ou a um ser superior, Solomon defende uma espiritualidade naturalizada e tenta fazer uma jornada pessoal de redescoberta através da filosofia. Em outras palavras, gente, para Solomon, o lugar para procurar a espiritualidade é aqui mesmo, em nossas vidas, em nosso mundo, não em outro mundo, mais perto do coração. A espiritualidade pode ser encontrada em nossas paixões mais nobres e, em particular, no amor. Quero contar uma história para vocês. E para essa história eu reflito nessa frase, que foi a frase que mais falou comigo nesse dia. O que é mais forte que o amor? Fui atender uma paciente, um tumor de mama, uma mastectomizada com metástase cerebral, um prognóstico complicado. E em um atendimento ela me disse que tinha um grande sonho antes de morrer. Qual o seu sonho? Ela falou que queria me casar. Perguntei, mas você tem namorado, né? Porque eu não sou aplicativo de encontro, né? De namoro. Ela falou, não, eu sou noiva, mas é impossível me casar. Falei, por que é impossível se casar? Olha, eu e meu noivo somos lá do Maranhão. A gente se mudou para o Rio só para eu fazer tratamento aqui no INCA. A gente está morando de favor numa casa em São Pedro da Aldeia, uma cidade distante do Rio. Não temos dinheiro, não temos familiares aqui, e os nossos amigos estão aqui no hospital, são os outros pacientes e os profissionais de saúde que a gente desenvolveu amizade ao longo desse tempo. E eu perguntei a ela, o que você sonha de um casamento? E ela me disse, eu queria romantismo e eu queria alegria. Uma semana depois, a gente fez o casamento dela no INCA. Esse é o bolo da noiva. Essa é a noiva sendo maquiada para o grande dia do casamento. Casou com um vestido verde, que é o símbolo da esperança. Isso daqui é o corredor de internação do hospital, gente. A gente colocou o tapete vermelho, que nesse dia eu descobri que se chama passadeira, no corredor do hospital, e essa é a entrada dela. Se vocês conseguem perceber à direita, aquilo ali é uma harpa. O casamento dela teve harpa, teve cantora lírica, teve romantismo. As fotos também são fotos profissionais. Momento da troca das alianças. Momento da bênção. E depois do romantismo que ela pediu, alegria. A nutrição liberou salgadinho para todo mundo, a gente contratou um buffet e fizemos uma festa no hospital. Os dois dançando a valsa. E por último, mas não menos importante, o buquê. É Viktor Frankl, médico, psiquiatra austríaco, neurologista judeu, sobrevivente de 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, incluindo Auschwitz, o mais famoso deles, quem afirma que quando nós não podemos mudar uma situação, enfrentamos o enorme desafio de mudar a nós mesmos.
Talvez a situação que Viktor Frankl não podia mudar é ser prisioneiro num campo de concentração nazista no meio da Segunda Guerra Mundial. Não estava em seu poder de decisão falar, galera, abre o portão aí que eu quero ir embora. Talvez a situação que essa paciente não consiga mudar é ter uma doença ameaçadora da vida. Mas quando a gente não pode mudar uma situação, a gente enfrenta o enorme desafio de mudar a nós mesmos. É Luc Ferry, filósofo, pedagogo francês, foi inclusive ministro da Educação na França, que traz o conceito da espiritualidade laica. Na espiritualidade laica, a possibilidade de significar a vida passa não mais pelo auxílio divino, mas pela filosofia. Calma. Calma, porque Luc Ferry tem sido muito mal interpretado em nosso tempo e eu quero tentar tirar ele do purgatório aqui. É um sociólogo da religião, Peter Berger, quem afirma no livro O Dossel Sagrado, que desde as sociedades mais primitivas, a religião sempre teve um poder de legitimação nas sociedades. A religião sempre teve o poder, desde as sociedades mais tribais, eu não estou falando nem de cristianismo. A religião sempre teve o poder de legitimar o certo do errado, dizer para as pessoas o que é certo e o que é o errado, de ter o monopólio da verdade. Isso não é nenhuma novidade, até poucas décadas atrás, as descobertas científicas precisavam passar pelo crivo da religião para serem validadas, Galileu que o diga. Até poucos anos atrás, no Brasil, o adultério era considerado um crime com consequências penais. De onde vem isso? De uma matriz religiosa. Ou seja, a religião sempre teve o monopólio da verdade. A religião sempre foi o que ditava para as pessoas o que é certo e o que é errado. A pós-modernidade traz um movimento de secularização, que é essa realocação da dimensão religiosa. Ou seja, a religião perde o seu poder de legitimação. Hoje, para os indivíduos distinguirem certo do errado, a religião pode ser um dos elementos, mas não é o elemento definidor. Qual pergunta o Luc Ferry quer responder? O que esperar? Se não há mais respostas prontas, dadas pelas estruturas institucionais que sempre monopolizaram as verdades absolutas. O que esperar? Se a religião, que sempre dizia para a gente o que é certo e o que é errado, perde esse poder de legitimação. Ao longo, então, de suas obras, Ferry desenvolve a ideia de uma espiritualidade sem Deus, centrada no ser humano e na sua liberdade. E ele apregou a transcendência do amor. Não. O que há de sagrado, o que há de divino no mundo, é onde nós conseguimos transcender pelo amor. Aí é que está, e que Luc Ferry é mal interpretado, porque alguns vão viver essa experiência através do religioso, e Luc Ferry não descarta essa possibilidade ou essa experiência. Está tudo bem. Alguns vão viver essa transcendência no exercício da sua religião, mas outros vão viver essa mesma transcendência pelo amor, através das relações interpessoais, através do contato com a natureza, através do contato ou do encontro consigo mesmo, através da realização de sonhos e projetos na vida, através das demandas de sentido na existência. Talvez o que a poetisa Emily Dickinson diz de forma tão bela nesse poema aqui. Alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso minhas asas. E ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, o pregador admirável, e o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu só no final,
eu encontro o tempo todo no quintal. Alguns guardam o domingo indo à igreja e está tudo bem, é a experiência dele. Mas outros têm um encontro com esse mesmo sagrado no quintal de sua casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Notem que uma experiência não é excludente da outra. As duas são experiências possíveis e atribuidoras de sentido. Portanto, gente, a transcendência não é um conceito necessariamente religioso. É o professor Eimar Mourão Vasconcelos, no livro Espiritualidade no Trabalho em Saúde, quem afirma que a transcendência está entorpecida por situações existenciais particulares. Em outras palavras, a gente transcende nesta vida e na vida mesma, com elementos que para nós são sagrados, seja o morango, seja o brigadeiro, seja a Peppa Pig, seja o abraço dos nossos filhos ou netos, seja o passeio na praça e o sorvete com quem a gente ama, seja a caminhada no meio da natureza ou na beira da praia. É o Jean-Yves Leloup que relata o diálogo de um passante com 2 talhadores de pedra que trabalhavam na construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris. O forasteiro lhes pergunta o que estão fazendo. Um deles responde sem se importar: eu estou quebrando pedra. E o outro diz com entusiasmo: estou construindo uma grande catedral. O trabalho era pesado e repetitivo para os dois, mas enquanto um quebrava pedra, o outro transcendia naquilo que fazia. O Celso sabe muito bem, né? E quem mais trabalha na área da saúde, que a gente pode ter 2 profissionais onde um está só trocando curativo e o outro encontra sentido naquilo que ele faz. O trabalho pode ser o mesmo, mas a dinâmica subjetiva é completamente diferente. Lembro, uma vez eu estava na praia de Saquarema, litoral aqui do estado do Rio, como bom nerd que sou, de moletom na praia, lendo um livro, sentado na areia, lendo um livro. E me chamou a atenção um casal de crianças que brincavam na beira do mar de construir castelos de areia. Fiquei maravilhado com aqueles 2 pequenos mestres de obras, arquitetos, engenheiros, porque gastaram tempo ali, mais de 1 hora para construir um castelo, com torre, com ponte, com tanta coisa. E eu lá, um olho no livro, outro olho neles. De repente veio uma onda e derrubou tudo. Derrubou o castelo. Eu fiquei esperando a reação óbvia. Qual a reação óbvia quando os nossos castelos de areia desabam? Pelo menos a minha, choro e colo de mãe. Mas, para minha surpresa, o garotinho que estava agachado olhou para a garotinha, deu um sorriso. A garotinha estendeu as mãos e os 2 saíram pela praia, pulando, brincando e cantarolando, como se nada tivesse acontecido. Foi a hora de fechar meu livro e abrir meu computador para registrar uma lição que aqueles 2 pequenos anônimos me deram naquele dia. Tudo que a gente constrói nessa vida é castelo de areia que um dia as ondas vão vir e derrubar. E só é capaz de sorrir no final aquele que tem alguém do lado para dar as mãos. Que quando ao longo da nossa vida a gente investe não em coisas, mas em relações, em pessoas, a gente consegue sorrir mesmo diante dos nossos castelos desabados pelo chão, só porque a gente tem alguém para dar as mãos e poder recomeçar. É a filósofa judia Hannah Arendt quem diz que nós fomos feitos para recomeçar. I believe we have some words to say about the mother. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off,
I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights he would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog. I said, go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't live, just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to you. Ouvi uma história certa vez de uma mulher que sempre ia numa padaria comprar um sonho de padaria, que ela falava que era o melhor sonho do mundo. Um dia ela falou para o padeiro que só falta uma coisa para o seu sonho ser melhor, ele tinha que ser maior, porque ele é tão bom que tinha que ser grandão. E no outro dia, quando ela chegou para comprar o seu sonho, tal era a surpresa quando o padeiro tinha feito um mimo para ela, tinha feito um sonhão, um sonho em tamanho gigante, especial para ela. Ela ficou toda feliz com aquele mimo, pegou, levou para casa e quando ela mordeu, não era a mesma coisa. Estava exagerado demais. Ela voltou no padeiro e falou, eu queria te pedir perdão. Eu tentei melhorar algo que já era perfeito para mim. O que era perfeito para mim é a sua receita. E eu tentei melhorar algo que já era perfeito. A vida coloca a gente em tantos ideais de perfeição que parece que a gente vai vivendo a vida tentando encontrar ou buscar aquilo que é perfeito em cada esfera da vida. A gente está sempre em busca do relacionamento perfeito, do carro perfeito, do emprego perfeito, da casa perfeita, do celular perfeito. O depoimento dessa mulher no velório do marido dela, o que ela chama a atenção é o que ela sente mais falta agora, não é a perfeição, mas as pequenas imperfeições que são tão lindamente imperfeitas que trazem sentido para a gente. A minha mãe, quando eu moro sozinho no Rio de Janeiro, a minha família é toda de Minas Gerais, e minha mãe, sempre que ela fazia o arroz lá, de vez em quando ela queimava o fundo do arroz. Ela ficava revoltada. Queimou o fundo do arroz, mas vou confessar um negócio para vocês. Não tem nada igual com o arroz queimado da minha mãe. Uma delícia. Geralmente na mesa, de um lado da mesa era ela chateada, queimei o arroz, e do outro lado eu, yes, queimou o arroz. Porque eu amava. Às vezes aqui em casa eu tento queimar o meu arroz para ficar igual ao dela, mas não tem jeito. O arroz queimado da minha mãe é único. Não tem nada igual. O que essa mulher deseja para os seus filhos, eu acho que não há nada mais puro na vida do que o desejo que nós temos para com os nossos filhos.
Não é que elas encontrem, ou que eles encontrem a perfeição na vida, mas que eles encontrem parceiros de vida tão lindamente imperfeitos, como o pai delas foi para ela. Harold Kushner, rabino judeu, chama atenção, ele fala que a vida é como um pote de café. Eu lembro uma vez, eu estava na recepção do hospital, esperando uma reunião com a diretora, e eu estava na recepção do ambulatório, aí sentou na minha frente um paciente e uma paciente que acabaram de se conhecer naquele momento. E eles começaram a falar sobre toda a trajetória do enfrentamento da doença, tudo que eles estavam enfrentando. E eu fingindo que estou lendo a revista aqui, mas ouvindo os dois, né? Tomem cuidado quando sentar perto de mim, porque eu amo escutar a conversa das pessoas. E eu estou aqui fingindo que estou vendo a revista, mas prestando atenção nos dois. De repente, o paciente foi chamado para consulta, levanta, começa a ir em direção ao consultório, para na metade do caminho, dá meia volta, volta até a paciente, estende a mão e fala assim: eu posso te fazer um convite? Aí eu liguei minhas anteninhas, porque pensei, vai rolar um namorico aqui, né? Estou aqui, já faço o casamento. E ela falou, pois não. E ele disse, vamos viver a vida? E ela respondeu, enquanto houver vida, a gente vai viver. Quando eu vou fazer café aqui em casa e o pote está cheio, eu encho a colher, cai grão na pia, eu não estou nem aí, né? O pote está cheio, mas quando o pote está vazio, gente, a gente começa a raspar as beiradas, a gente vira o pote de cabeça para baixo da tapa do fundo, a gente começa a dar valor ao pó que nunca deu. Mas a pergunta que não quer calar é preciso chegar ao final do pote para a gente dar valor aos pequenos grãos que fazem o café ser tão saboroso? É preciso chegar ao final da vida para a gente dar valor aos pequenos grãos que fazem a vida ser vida? Esses dias no hospital, eu estava lá atendendo a esposa de um paciente, mas o que me chamou a atenção foram as indagações dela enquanto ela chorava e dizia para mim assim, quanto jogo de louça importada eu tenho guardado em minha casa para usar em ocasião especial. Quantas toalhas bordadas eu tenho guardado em minha casa para usar em ocasião especial. Os meus filhos iam almoçar todo domingo na minha casa e eu guardando essas tralhas para usar em ocasião especial. Agora o meu marido está morrendo e eu não vou viver essa ocasião especial do lado dele. Fazendo hoje essa ocasião especial, né? Isso é espiritualidade. Se a vida se restringisse apenas às questões orgânicas, se viver não fosse mais do que um mero existir, talvez pudesse ver o tempo como obrigação a se cumprir. Mas há sentido na vida, como já dizia o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É preciso que a vida se transubstancie em significado, acolher as surpresas, descortinar os sentidos, fazem a vida ser composta como uma sinfonia, repleta de pausas, acentos, idas e vindas, que dão sentido no final, ao se tocar o último acorde. O INCA HC4 é a unidade exclusiva de cuidados paliativos do Instituto Nacional de Câncer. Para lá vão pacientes com doenças ameaçadoras da vida que não têm possibilidade curativa. Se tem uma coisa que a gente ama fazer lá é festas. Então a gente tem um calendário e nesse calendário a gente costuma sempre comemorar as datas importantes do ano, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, rebaixamento do Vasco da Gama, todas essas datas assim importantes a gente costuma comemorar. E teve uma festa que me chamou a atenção, preparou a festa junina há alguns anos, e eu sempre que chego nessas festas eu amo cantar no karaokê, e a gente levou um karaokê, eu estou lá cantando com os pacientes,
e aquela diversão na festa, e de repente desceu uma fisioterapeuta louca da cabeça e falou: agora o Bruno vai dançar forró comigo. Eu falei: eu vou dançar forró com ninguém? E todo mundo começou a dançar, dança. E eu muito certo que eu não ia dançar por uma simples razão, gente, eu não sei dançar. Quando eu era mais novo, me falaram que era pecado dançar e eu não aprendi. Hoje eu não me movimento mais que isso daqui, acabou, não tem jeito. E eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo e não abro mão. Quando eu posso evitar um mico, eu evito, até o extremo. Mas todo mundo gritando, dança, dança, e ela puxando meu braço. Para me ver livre daquela situação, estiquei a mão, agarrei a mão, o primeiro que estava do meu lado e uni a mão dela para dançar com ela. Era um paciente que topou dançar. Só que ele não dançou, ele deu um show. Ele dançou muito. De deixar dançarinos frustrados como eu, de boca aberta. Quando ele terminou, todo mundo em pé aplaudindo, e ele caiu no choro. Eu me aproximei e falei: seu fulano, está acontecendo alguma coisa? Ele só chorava. Eu peguei ele, levei até a minha sala para a gente poder conversar. E falei: o senhor quer conversar? O senhor quer se abrir? E ele me disse assim: capelão, eu preciso confessar um negócio para você. Eu nunca dei muita moral para Deus na minha vida, não. Eu nunca tive religião, mas para além disso, eu nunca fui de falar com Deus. Mas hoje, quando eu acordei, mediante tudo que eu estou passando aqui, eu decidi falar com ele. E eu falei assim: Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu. Eu sei o que significa tudo isso que eu estou enfrentando e eu sei que eu vou morrer. Eu nunca fui de falar contigo, mas assim, já que eu vou morrer, todo mundo que está à beira da morte tem o direito a um último desejo, né? O último pedido. Eu queria fazer um último pedido para o senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. E quando eu orei isso hoje de manhã, quando eu rezei isso hoje de manhã, capelão, eu não imaginava que hoje, aqui no hospital, eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E quando eu vi você estendendo a mão para mim, eu não pude acreditar no que estava acontecendo. E eu comecei a conversar com ele sobre a experiência que ele viveu. Até que ele virou para mim e falou: mas capelão, eu nunca tive religião, me fala uma coisa. Para quem que eu orei? Para quem que eu rezei? Tem mais de um Deus que eu nem sei. E eu virei para ele, contrariando a maioria dos meus professores de teologia, e disse assim: vamos nos desprender de toda estruturação que a gente trouxe até hoje sobre Deus e vamos chamar ele de o Deus do forró, com uma designação apenas do Deus que te ouviu e que talvez utilizou da aleatoriedade da existência para me fazer estender aquela mão para você, como uma forma simplesmente de dizer que ele gosta de você. E ele me disse: capelão, foi tão bom rezar de manhã que eu quero rezar então de novo e falar com ele. E eu nunca vou conseguir reproduzir a oração que aquele homem fez, mas com seu jeito simples e sotaque nordestino, ele disse assim: Deus do forró, se você fez isso para dizer que gosta de mim, eu quero dizer que eu entendi. E se você gosta de mim, eu também quero gostar de ti. E só de falar com você, eu já me sinto mais leve. Ele rezou e ele morreu no dia seguinte. Esse dia foi quando, através da experiência de um paciente, eu pude aprender que a gente cria tantas
tanto dogmatismo, tantas teorias para falar das coisas, quando muitas vezes esse divino que habita o mundo se apresenta na forma de uma dança de forró, como um Deus que chama para dançar. Talvez só como uma forma de poder dizer: eu gosto de você. A fé, a razão e a espiritualidade, a gente pode, ou poderia nessa manhã, e aqui eu já estou encerrando, mas poderíamos nessa manhã abrir vários teóricos para falar a respeito. Mas se a gente não pegar e implicar e praticar tudo isso na nossa própria vida, não enxergar esse divino que habita o mundo nas pequenas coisas, o nosso trabalho, toda a nossa atividade, todo o nosso estudo terá sido em vão. Eu queria agora mesmo, para encerrar, mas queria contar uma história. Eu sou apaixonado na literatura brasileira e tem um autor brasileiro que eu gosto demais, chamado Graciliano Ramos. Não sei quantos conhecem ou já leram. Tem um texto bonito dele chamado Alexandre e Outros Heróis, que ele conta a história de Alexandre, que era um vaqueiro de poucas posses, e sempre se reunia na varanda de sua casa para contar os seus causos, né? Causo, para quem não sabe, quem não é do interior, são as histórias que misturam ficção com realidade, de forma que você não sabe quando é a história de verdade ou a história da carochinha, né? A gente sempre tem um amigo que conta causo. Ele sempre se reunia na varanda de sua casa, os vizinhos reuniam e ele contava os causos. Alexandre tinha um olho esquerdo torto. E uma vez, os vizinhos sentados na varanda, ele falou assim: eu já contei para vocês o que aconteceu com o meu olho esquerdo, todo mundo na expectativa, por mais uma das histórias mirabolantes do Alexandre, né? E ele disse que uma vez o pai dele falou para ele: Alexandre, nossa égua fugiu, vai no meio do mato capturar nossa égua. Quando ela fugiu, ele foi. Procurou e não encontrou a égua. Mas encontrou um lago onde tinham animais bebendo água. E era o único bebedouro possível naquela região. Imaginou, vai dar sede em algum momento, a égua vai ter que vir beber água. Então ele se escondeu no arbusto que ficava ao lado desse lago, esperando a égua vir para ele poder saltar e capturá-la. Só que ele se escondeu no arbusto e caiu no sono, dormiu. Acordou, já era noite, o breu envolvendo. E ele acordou com o barulho do animal bebendo água. E pensou: agora essa égua não me escapa. Pulou do arbusto. Começou uma batalha épica com o animal, que durou a noite inteira. Batalha digna dos Vingadores da Marvel. Em determinado momento da batalha, o animal veio e bateu com a pata do lado esquerdo da face de Alexandre. Alexandre raspou o rosto com um graveto, mas conseguiu levantar e dominou o animal. No outro dia, já cedo, claro, ele chegou em casa montado o animal, colocou o animal no curral, e quando ele entra em casa, o seu pai fala: Alexandre, o que aconteceu? Ele não havia percebido. Mas o animal que ele havia lutado a noite inteira era uma onça pintada e não uma égua. Mas ele não havia percebido outra coisa. No lugar do seu olho esquerdo, havia só um buraco ensanguentado. Ele havia perdido o olho na batalha. Ele e seu pai voltaram pelo mesmo caminho que ele veio, procurando o olho. Achou o olho fincado num graveto na beira da estrada. Ele arrancou o olho, limpou o olho da barra da calça e enfiou o olho no olho, no buraco ensanguentado. Começa a ir para casa, mas começou a enxergar uns troços estranhos. Alexandre não percebeu, mas havia colocado o olho pelo avesso. E ao colocar o olho pelo avesso, ele começou a enxergar aquilo que estava dentro dele. Ele diz mais ou menos assim: e foi um espanto, meus amigos, ainda hoje eu me arrepio. Vocês querem saber o que aconteceu? Eu vi a cabeça por dentro. Eu vi os miolos, e nos miolos, muito branco, as figuras de pessoas que eu pensava naquele momento. Sim, senhores, eu vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, tudo miudinho, do tamanho de caroço de milho.
É verdade. Baixando a vista, eu percebi o coração, as tripas, o bofe, e nem sei mais, estaria eu malucando. Depois, pensando a razão daquele milagre, é que eu pude perceber o olho havia sido colocado pelo avesso. Vocês compreendem? Colocado pelo avesso. E é por isso que apanhava o pensamento, o bofe e o resto. Eu meti o dedo no buraco do olho e virei, e tudo se tornou direito. Sim, senhores. Aqueles troços do interior se sumiram. Mas o mundo do lado de fora nunca mais foi o mesmo. Foi depois, olhando no espelho, que eu percebi que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Valia não. Para que bulir no que está quieto? Mas acreditem vós me seis. Esse olho atravessado é melhor que o outro. O olho que viu o interior é hoje o melhor que o vaqueiro tem, porque enxergar-se é uma dádiva que transforma nós mesmos e tudo aquilo que está ao nosso redor. Tanta mudança que a gente queria ver do lado de fora do mundo e não percebe que o primeiro e mais importante passo está em claro que, metaforicamente, virar esse olho para dentro. Porque é nos enxergando de maneira melhor que o mundo, que a vida, que os outros, que tudo aquilo que está do lado de fora ganhará um novo significado na nossa vida. Talvez, e só talvez, um caminho para vermos o mundo de maneira mais espiritual é a gente passar a valorizar a nossa própria espiritualidade. Soberano, no início aqui, ele brincou, falando, nossa, um tanto de violão aqui atrás, né? A música é um dos sagrados na minha vida, cara. Eu tenho aqui violão, guitarra, bateria em casa, né? Os vizinhos que aguente. Que a música, para mim, é um sagrado. Mas eu não lembro a última vez que eu peguei meu violão para tocar. A natureza é um sagrado na minha vida. Tem os momentos difíceis da minha vida, eu me reenergizo estando em contato com a natureza. Só que eu moro em Copacabana, a 2 quadras da praia, e eu não vou na praia deve ter uns 3 anos. As relações também são um sagrado na minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho muita pena de quem fala que é amigo de verdade conta nos dedos de uma mão. Porque eu, Bruno, preciso de mais de 2 mãos para contar meus amigos de verdade. Mas a gente está sempre adiando aquele show para a semana seguinte. Não basta identificar os sagrados que nós temos na nossa vida. É preciso que eles façam parte da nossa rotina. E aí a pergunta que nos cabe é: o que é sagrado para você? Gente, estou parando por aqui agora e eu quero ficar aqui à disposição se alguém tiver algum comentário, alguma reverberação, alguma pergunta, eu estou à disposição. Brilhante. Excelente, Bruno. Excelente. Soberano, vamos quebrar o protocolo, certo? Vamos. Não tem como não abrir a palavra. Por favor, meus irmãos, fiquem à vontade. Eu estou triste porque acabou. Onivaldo Bueno. O irmão pediu a palavra? Sim. Bom, acho que foi então tá com O Nivaldo vai falar? Ele está com o microfone mutado. Nossa, eu estava lutando aqui contra com a abertura do microfone. Meus irmãos, meu palestrante preferido agora, talvez seja até lugar comum, né? Dizer isso quando a gente ouve uma boa palestra. Mas eu agradeço demais, porque eu estava
precisando dela. Esse é um dos milagres profanos. Obrigado. Obrigado a todos por poder participar. Obrigado, querido Bruno, por tanto ensinamento. É só, meus queridos. Gratidão, Nivaldo. Gratidão Thiago. pelas palavras, tá? Tiago, pode abrir o microfone, né, Tiago? Só um minutinho. Bom dia a todos. Nós aqui da Fraternidade Acadêmica Sementes da Manhã agradecemos, né, uma palestra muito boa, muito alinhada, né, com aquilo que a gente gosta de produzir nas nossas sessões, e a gente dedicou, então, tempo de estudos hoje da nossa reunião para acompanhar o evento realizado aqui pelo Supremo Conselho, na palestra do Bruno. Eu parabenizo o Bruno, muito obrigado pela palestra, sensacional. Frari, também agradecemos a oportunidade, né, e todos os membros aí do Supremo Conselho envolvidos nessa organização. Infelizmente, a gente não vai poder continuar ouvindo o debate, que a gente precisa agora continuar os nossos trabalhos, voltar para a nossa sessão de loja, mas eu, né, deixo aqui, então, registrada, né, a nossa participação, e todo mundo aqui achou muito boa a palestra, tá fazendo uma salva de palmas para... Muito obrigado, Tiago. Um abraço a todos aí, viu? Noronha, se você pode. Bom dia a todos. Bom dia, Soberano Frari. Parabéns pela palestra, Bruno. Muito, 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 muito importante. Ganhamos o dia, salário pago. Eu acredito que depois a gente vai lhe convidar aí para você fazer algumas abordagens para a gente aqui, se possível. Fica aí o convite. Mas, Soberano, parabéns aí pelo evento. Mais uma vez. Obrigado a todos. Tonivaldo, você quer falar de novo? Não. Então tá bom. Bom, Celso. Ítalo Vasconcelos, e depois o Wilney. O som, meu irmão. O som, precisa abrir o som. Vai, Wilney, enquanto o Ítalo tenta lá, Wilney. Boa. Obrigado, meus irmãos. Soberano, querido irmão Celso. Bruno, eu só posso dizer para você que a felicidade gigantesca que foi de poder ter a oportunidade de te ouvir trouxe para a gente de novo, se é que a gente já teve essa visão em algum momento, do que é realmente ser sagrado. E em prantos que fiquei aqui meio que contido, né? Porque o sagrado para mim é o conhecimento, assim como professor universitário que sou também, ao perceber tamanha quantidade de informações em que não há conflito real entre o religioso e o científico, mas é assim aquilo que é o sagrado de verdade, como você colocou, foi a maior preciosidade que esse dia que antecede, para mim, uma coisa tão sagrada, que é o Dia dos Pais, pôde nos proporcionar. Meu querido, você realmente vai fazer, e de agora em diante, graças à trazida do que o irmão Celso nos proporcionou, né, um novo horizonte e um novo contato, porque a gente, com certeza, não vai abrir mão
de manter contato com você. Muito obrigado, querido. Obrigado ao Soberano, ao Celso, que puderam proporcionar essa oportunidade ímpar para nós que buscamos realmente crescer. E acho que a gente cresceu muito hoje. Muito obrigado. Wilney, obrigado pelas palavras. E assim, se tem uma coisa que eu posso pedir para vocês, de fato me usem, né? No sentido de que hoje em dia eu tenho falado em muitos lugares, assim, sobretudo com colaboradores de hospitais, de empresas que têm um desgaste muito grande nessa rotina, no burnout do dia a dia, né? E a experiência que eu tenho tido, não só que eu falei aqui do hospital, da palestra de quarta-feira, é que a gente consegue levar um pouco de afago no dia das pessoas, quando a gente traz um pouco da palavra. E é isso. Eu acho que se o meu conhecimento ele ficar restrito só à academia, ele vai ser muito limitado. A gente precisa levar e alcançar, de novo, as praças públicas, né? Nas palavras do Adô, alcançar novamente, alcançar onde as pessoas de fato estão, né? Então, estou super à disposição, Wilney, e precisando, contem comigo, tá? Ítalo, conseguiu? Sim, consegui, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Eu sou representante do pessoal de fora, tá? E tenho aqui aproveitado em Santa Rita todos os eventos públicos, e esse, como mais um, é edificante, sabe? Eu fico muito feliz que tenham pessoas como vocês preocupados, interessados em melhorar todos e tudo, tá? Bruno, parabéns pela palestra, me inspirou mais do que, sabe, eu já estou motivado a fazer por onde eu vivo, por onde eu estou. Não sabia o que era capelão, confesso que eu pesquisei aqui, mas já entendi, e eu só não sabia o nome, mas eu já vi esse trabalho muito legal, e me deu inspiração de fazer alguma coisa parecida, tá? Então, muito obrigado, parabéns aí, e que tenha um resto de evento maravilhoso. Obrigado, Ítalo. Bruno, obrigado por convidarem as pessoas de fora, viu? Muito enriquecedor. Você queria explicar para a gente o que é o capelão, Bruno? Aproveitar? Perfeito, um excelente gancho. Historicamente, gente, olha que história bonita, né? O capelão, a história se remonta a São Martinho, que foi um militar que viveu no século IV. A história conta que uma vez ele estava voltando do quartel para o seu local de casa, né, para sua casa, e ele viu um mendigo passando fome e frio. E ele deu alimento para o mendigo, tirou a sua capa e cortou um pedaço da sua capa para com ela cobrir o mendigo. Nessa época as pessoas andavam de capa para se proteger, né? E com ela cobriu o mendigo. E ele teve um sonho, e nesse sonho dele, o mendigo ao qual ele cobriu foi o próprio Jesus Cristo. E ele teve uma vida voltada em ajudar e amparar aqueles que sofrem. Quando São Martinho morreu, a sua capa, que no latim é capela, que se escreve, foi colocado na igreja da qual ele participava, né? Como esse símbolo. A igreja passou a ser conhecida como a igreja da capela, a igreja da capa. E a partir daí desenvolveu esse significado de capela. Quando a gente fala de capela hoje, né, vem tudo de uma capa, gente, né? A capela de um hospital, a capela de um quartel, por exemplo, né? É sempre um ambiente anexo a edifícios principais, locais reservados à oração e à devoção. Inicialmente, o capelão era o ministro responsável de cuidar da capela. Posteriormente, foi sendo desenvolvido como responsável por cuidados espirituais. Então, hoje a gente tem capelania, por exemplo, militar, né? Na Marinha, na Aeronáutica, tem os capelães. E no campo hospitalar, a capelania é um trabalho de assistência espiritual a pacientes. Como todo conceito, né, ele transmuta ao longo do tempo, a capelania deixou de ser aquela atividade confessional ligada à Igreja Católica e passa a ser uma atividade mais ampla, voltada ao atendimento espiritual a pacientes, né? Muito bom. Bruno, aproveitando, eu recebi uma mensagem aqui no outro grupo, né, até por causa do acidente aéreo de ontem, tem uma foto de um avião, e diz mais ou menos assim, olha, um dia
você pode abraçar pela última vez alguém que você jamais imaginou perder. É o dia, né? É o momento, né? É o sagrado. E, como falou, alguém já falou aqui no grupo, amanhã é o Dia dos Pais, o Will, né? Amanhã é o Dia dos Pais, um dia sagrado para todos nós, né? Que somos pais, e fomos abençoados com essa graça, né? Eu reúno meus filhos aqui quase sempre em minha casa, fazer um churrasco para eles, né? Eu resolvi fazer hoje, porque amanhã eles têm compromisso deles com os outros sogros, sogras, né? Esse churrasco de hoje vai ser diferente. Esse churrasco vai ser diferente, Bruno. Muito obrigado pela sua palestra. Realmente, acho que todo mundo ficou emocionado, todo mundo gostou muito, né? E pode ter certeza que nós vamos aborrecê-lo bastante, viu? Você vai receber muitos convites de muitas lojas para você fazer essas palestras online. O Celso, eu acho que nós vamos ter que repetir mais vezes, tá? Porque é nos detalhes, né, Bruno? É nos detalhes que às vezes a gente não dá tanta importância, né? É o dia a dia, a correria do dia a dia, passou mais uma segunda, passou mais outro fim de semana e o momento, né? O momento precioso da vida, né? E as pessoas sentem, né? Você que tem essa experiência, o Celso também como médico também tem a experiência, até pela área que ele atua da medicina, né? E é um momento difícil, né? Eu já passei aí o quadro com parentes próximos, meu pai, minha mãe, né? Que eu acabei perdendo. E a gente sabe que nesse momento final passa muita coisa pela cabeça, né? Quantas oportunidades perdidas, né? Quantas oportunidades perdidas. Da minha parte, Bruno, muito obrigado aí pela tua palestra. Olha, eu tenho certeza que todos os irmãos aqui, amigos que estiveram presentes, ficaram maravilhados com as suas palavras e todos vão, com certeza, refletir muito, né? E vamos tentar mudar um pouco a nossa vida, né? O Celso, eu acho que mais o Miguel pediu para a palavra, se o Miguel quiser falar. Isso, Miguel? Oi, bom dia, meus irmãos. Excelente palestra, Bruno, profunda. Já disse o filósofo, toda vez que aprendemos alguma coisa, nós perdemos um amigo. Ou seja, à medida que nós vamos nos refinando, nós vamos nos afastando, tendemos a nos afastar daqueles que precisam do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Parabéns a você, que com todo esse currículo, você distribui tudo que você aprendeu e tudo que você tem de sabedoria. Muito boa, profunda a sua palestra. Seja feliz. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado. E Soberano, obrigado demais, porque estar aqui, para mim, é uma honra, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, vocês abrirem, e esse convite, para mim, é uma honra muito grande, né? A confiança de estar nesse lugar. Então, gratidão. Eu que agradeço mesmo. Acho que o Paulo está querendo falar, né? Paulinho. Bom dia a todos. Obrigado, Bruno. Você é um Oliveira que nem eu. Hoje, através da sua palestra, eu entendi bem uma frase de uma música, que a vida foi feita para valer e a vida foi feita para viver. E hoje, o meu sagrado é mais esse dia que eu tenho oportunidade de viver e de ter essa definição dessa frase para mim. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Supremo Conselho, aos céus e a todos que nos proporcionaram essa manhã tão bonita. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Toninho, lá de Bragança. Oi, Celso. Oi, meus queridos irmãos. Aproveitando, eu não podia nem perder nenhum momento dessa palestra. Primeiro, Bruno, eu quero agradecer aí o quão você tocou a todos nós. E cada um, acho que no seu particular, aquilo que... né, as lágrimas que vinham aos olhos. Eu estava em casa, era difícil explicar. Mas me permitam aí, também com a deferência do nosso soberano, eu falava com o Celso, com o olhar do jornalista, com o olhar do comunicador, eu sei o quão as palavras elas podem mudar a vida de muitas pessoas, o quão formadores de opiniões nós somos, e as suas palavras, com certeza, mudaram muitos de nós aqui, que somos envolvidos com filosofia, com sagrado,
E pegando as suas palavras no começo, quando você disse que nós não podemos ficar no teórico e temos que praticar, vendo esta palestra, ouvindo essa palestra, me permita, se você não se sentir confortável em responder agora, com sua autorização, e com a autorização simultânea do nosso querido soberano, eu ia fazer uma proposta aqui muito grande, porque nós somos multiplicadores como maçons, mas essa palestra não seria justo deixar numa live gravada nos arquivos de um computador. Então, se você permitisse, e se o soberano também, a gente ter essa palestra na TV do Supremo, para que todos possam assistir, ter esse conhecimento, mas, sobretudo, a cada momento da vida da gente que a gente precisar, a gente pode chegar lá, acessar e escutar. Porque são tantas mensagens que não acredito que não temos a capacidade de deixá-la perdida, e nem seria justo. Se nós queremos um mundo melhor, talvez é um caminho. Seriam essas as minhas considerações, com deferência sua, de autorização do soberano, tá bom? Bruno, permite, Bruno? Por favor, é de vocês, né? Essa troca aqui é de vocês, está gravado, façam o que bem entenderem. Mãos à obra, Toninho. O nosso sereníssimo pediu a palavra, o Baluque. Bom dia, soberano, meu querido irmão Nelson Frade, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Bruno, parabéns aí pela sua magnífica palestra. Você hoje deu um momento de introspecção a todos nós. A nossa corrida de vida, né? O nosso dia a dia, cada um com os nossos problemas, cada um com os nossos olhos virados, né? Foi momento de nós pararmos e analisarmos tudo que você falou, Bruno, principalmente fé, razão e, acima de tudo, espiritualidade. Eu tenho certeza que eu saio diferente do jeito que eu entrei hoje nessa palestra. E devo essa transformação a você, Bruno. Parabéns. Foi uma grande alegria poder te conhecer. E põe no seu caderninho, você ganhou um fã, não vou perder uma palestra sua. Parabéns, querido. Obrigado, Baluque. Obrigado mesmo, de coração. Maurício? Pronto, bom dia a todos. Eu quero parabenizar essa excelente oportunidade da gente ouvir esse excelente profissional, essa excelente pessoa, esse ser humano. Nós participamos aqui de Paulo Afonso, da Bahia, e é uma oportunidade ímpar de ouvir tanto conselho bom, tanta coisa excelente que vai ficar guardado em nossa mente e em nossa memória. E, Bruno, só em você elogiar o Nordeste, a gente fica tão agradecido, tão feliz, a gente fica felicíssimo. Ganha o resto do ano, viu? E foi um presente no Dia dos Pais, porque para a gente aqui do interior, muitas das vezes a gente tem aquela visão do médico distante da gente, da autoridade, dessa coisa toda. E quando a gente vê uma pessoa do que lá seu, do conhecimento que você tem, e essa simplicidade, bicho, deixa a gente tão satisfeito. Então, quero agradecer ao Supremo, a todos que permitiram acontecer esse momento ímpar. E esse pedido que o irmão fez agora há pouco, eu acho que é da maioria, estende para todos. Da gente ter essa oportunidade de vivenciar novamente momentos como esse que você acabou de passar para a gente. Parabéns a todos. Volto a dizer, uma oportunidade ímpar para a gente aqui no interior da Bahia, Paulo Afonso, da Cavaleiros da Acácia. Obrigado. Que Deus, grande arquiteto do universo, proteja a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado, Maurício. E Nordeste é meu coração. Porque esse semestre eu vou lá várias vezes em eventos de saúde, congresso de saúde, irei várias vezes e está no meu coração. Obrigado, tá? Obrigado pela participação e obrigado pela generosidade das palavras. Mais alguém? Bom, antes de passar a palavra para o soberano, Bruno, esse evento aqui, de hoje, ele comprova para você que o Supremo Conselho do Brasil e a maçonaria, de uma maneira geral, está muito interligado com seus valores, né? A gente acredita realmente que amor e conhecimento, né, tem que ser distribuído, né?
Isso foi uma prova para você de que quando eu conheci, na palestra que você fez lá para a gente, lá na clínica e tal, eu imediatamente liguei para você, porque eu preciso que você faça essa palestra lá no Supremo, né? Porque está diretamente ligada, vai ao encontro de tudo que a gente defende, tudo que a gente defende. Né? E essa generosidade em distribuir conhecimento, né? Essa busca por uma verdade, mas não aquela verdade, não buscando ter o monopólio da verdade, né? A verdade por si só, o amor, o sagrado. E de uma forma ou de outra, talvez com uma outra terminologia, a gente tenta estudar isso na maçonaria. São anos e anos e anos estudando, né? Então, quando eu ouvi pela primeira vez, aquilo me tocou profundamente. Acho que como todo mundo que está, o impacto que todo mundo aqui teve hoje, né? E você não sabe, você não tem ideia, né? Como as suas palavras foram abrangentes, como as suas palavras completaram conceitos, né? Nos estimularam a pensar de outras formas, né? Aquela diferença entre segredo e mistério, aquilo eu tenho certeza que vai virar assunto de loja, entendeu? Aqueles conceitos. Foi uma coisa fantástica. Eu só tenho a agradecer muitíssimo o seu convite, né? Você é muito presente, muito rápido nas suas decisões, você tem um coração enorme, né? E essa sua generosidade. Você tem duas coisas assim, uma generosidade e uma... me fugiu o termo agora. A sua intelectualidade é muito responsável, né? Então, a gente sente realmente, né, o profundo, quão profundo você estuda, como você consegue trazer conceitos tão, às vezes, complexos, né, de uma maneira tão simples e nos faz entender tão bem. Parabéns, parabéns. Eu sei que desde então, eu venho acompanhando o seu trabalho. Isso eu posso afirmar a todos vocês que o que o Bruno apresentou hoje aqui é um pontinho do iceberg da imensa cultura que ele tem em teologia, e tem em filosofia, tem na saúde, e principalmente uma coisa que nós maçons procuramos muito, a aplicabilidade de tudo isso. Obrigado pela palestra inspiradora, pela lição de vida que vocês nos deu, viu? Muito obrigado mesmo. Celso, obrigado você por essa ponte e por, depois lá desse nosso primeiro encontro, né, me trazer para cá, porque ampliar essas relações e ampliar esse conhecimento a pessoas como, né, o Antônio muito bem colocou, pessoas que são formadores de opinião, né, e que têm toda uma possibilidade de transformar suas próprias vidas, mas também todo mundo que está ao redor, é muito, muito importante para mim. Então, gratidão. Obrigado, Celso. Obrigado de coração. Bom, a todos que participaram, obrigado pela sábado de manhã, aqui em São Paulo, com chuva, frio. Então, agradecer a presença de todos. Tivemos aqui mais de 70 pessoas participando, né? Agradecer ao Celso por essa ponte que fez. Realmente, o Celso, na educação do Supremo, tem sido maravilhoso no seu trabalho e pelo fato de ter trazido o Bruno aqui, não precisa falar mais nada, né? Ao Bruno, eu só posso falar uma coisa para você, Bruno. Obrigado. Gratidão, gratidão. De coração, viu? Você hoje realmente pode ter certeza, mexeu com a vida de muita gente. E essa palestra, já com a sua autorização, nós vamos manter na TV do Supremo, no nosso site, à disposição de todos os irmãos. São mais de 3 mil irmãos, fora as pessoas que pesquisam, né? Tem que ser, acho que muita gente tem que ouvir, não podemos segurar essa palestra, essa aula, esse ensinamento, só para os que participaram aqui hoje. Muito obrigado, Bruno, parabéns e muito obrigado. Meus irmãos a todos, um excelente, para aqueles que são papais, um excelente Dia dos Pais, com muita paz, harmonia, né? E o grande arquiteto do universo, para nós é Deus, né? Esteja sempre presente aí em nossos lares, e vamos aproveitar esses momentos, né? Bem nos ensinou hoje o Bruno, né? Esses momentos que são importantes, né? Cada momento, cada pedacinho que nós vamos somando, né? Porque uma hora a gente não vai estar mais aqui, né? Mas vamos aproveitar enquanto estamos. Depois não adianta lamentar. A todos, um abraço para todos vocês e um feliz Dia dos Pais.